que a gente não é um signo. A gente é 12 signos, então todos nós temos os 12 signos. Então, eu gosto de falar assim, você tem Áries, você tem Touro, você tem Gêmeos, Leão é a liderança, a identidade. Percebe que todos os signos fazem parte da gente. Aquilo está muito mais forte do que o seu signo de nascimento. Agora, o mapa, ele mostra o teu desafio de vida. Agora, como é que foi a sua infância? Antigamente, o conhecimento só havia o sagrado, não havia o profano. Porque quem que tinha os conhecimentos eram os alquimistas. Todas as pessoas que tinham conhecimento, de alguma forma, ele estudava alquimia. E quando a gente fala sobre o ano, por exemplo, próximo ano, 2026, existem leituras que podem trazer um benefício para pessoas no geral, por exemplo, predisposições que podem ocorrer para o ano de 2026 e pessoas em determinadas áreas, assim, uma leitura que não seja pessoal, né, mas sim coletiva. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já gostou? Deixa o like no começo, coloca o seu comentário aqui, compartilha para muitas pessoas. Vamos falar sobre astrologia, mapa astral. Qual que é a sua predestinação? Você acredita nisso? Você já teve alguma constatação em relação a isso? O universo do tarô pode ter intersecções com outros universos? Alquimia? Vários assuntos, hein, pessoal? Então fica até o final para que você possa aproveitar e também elucidar algumas dúvidas relacionadas a todos esses temas que eu coloquei aqui. E hoje nós vamos falar com Stefano Gradi. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Vamos começar falando então sobre essa ligação dos aspectos astrológicos, né? Eu vejo que as pessoas elas têm muitas dúvidas em relação, né, à astrologia e como que esse universo pode auxiliar em certos bloqueios que as pessoas possuem numa jornada, né? Sim. Então, eu acredito que a primeira coisa que eu sempre gosto de explicar sobre esses universos, tanto de, eu vejo em vários assuntos holísticos, como astrologia, chakra, tarô, né? Eu vejo um problema que eu vejo, assim, como se fosse uma má educação, no sentido que existe se criou uma cultura sobre esse, porque a cultura, no sentido que, assim, o que as pessoas de um país falam. Se você entrevistar a maioria das pessoas, o que as pessoas falam? Tem uma cultura superficial, né, sobre a astrologia. Por exemplo, na astrologia é muito baseado no horóscopo, então todo mundo ouve falar do horóscopo ou fala do signo. Então todo mundo enxerga assim. Astrologia, pensou, qual é o meu signo? Ah, legal. Aí tem algumas piadinhas, algumas coisinhas, tipo assim, ai, porque Ares dá bom com touro, ai, fala aí, né? E aí, claro, tipo, existem alguns influencers que se aproveitam disso, porque sendo que as pessoas ouvem isso, eles replicam isso, né? Mas os próprios eles sabem que isso é balela, né? Tipo assim, tem muito astrólogo que em rede nacional fala, ai, qual é o melhor signo, né? Não vou falar o nome da pessoa, mas assim, tem alguns famosos, né, que falam assim, com que você pode namorar? E a pessoa responde, não, pode namorar com Capricórnio, agora o resto não presta, não sei o que, Escorpião não, esquece, Áries esquece. Eles fazem essas brincadeiras, por quê? Porque, sinceramente, as pessoas precisam se identificar, né? Então, isso quem estuda um pouco sobre mente humana, né? As pessoas precisam de uma identificação. Para chamar atenção, eu tenho que identificar. Então, a verdade da astrologia, ela é um pouco complexa para a massa, né? Então se as pessoas pensarem, vamos divulgar dessa forma, porque vai pegar. Só que só tem um detalhe, né? Essa ideia da astrologia é como se muita gente começa tipo, a ser cético e fala, não, mas isso não é real, né? Porque sendo que não é uma coisa muito superficial, as mentes mais existe assim, aquela pessoa que se contenta com isso, existe aquela outra pessoa que não tem vontade de pesquisar muito sobre, julga que não é, e aí existe a pessoa que vai atrás. Aí quando atrás descobre a cortina, descobre que tem muito mais para ser visto, né? E aí uma das coisas que eu gosto de explicar para as pessoas sobre astrologia é que a gente não é um signo, né? A gente é 12 signos. Então, por exemplo, se você vai para modelos de estudo de mente humana, você pode até dizer que você, por exemplo, eu prefiro, se a pessoa quiser trocar, sendo que está apegada a um signo, vai estudar o Enneagrama, então, né? No Enneagrama, faz mais sentido você dizer que você tem um vício capital,
por exemplo, que você cai num vício que você é tipo 1, tipo 2, tipo 3, porque o Enneagrama tem uma conexão forte com o ego. Porque essa questão do signo, né? Claro que o signo tem a ver com o Sol, que no mapa teria relação com o ego. Só que o mapa da pessoa tem muitas coisas, né? Então, como no Enneagrama também a gente tem existem 9 Enneagramas diferentes, eu acho que o Enneagrama cabe mais, porque daí o Enneagrama você escolhe pelo comportamento da pessoa. Então, de acordo com um teste comportamental, você descobre qual o seu Enneagrama, né? Ou então, observando, se você vai no Wikipedia e lê sobre todos os tipos, naturalmente você vai ver um que faz mais sentido para você, né? Então, o Enneagrama, para mim, eu trocaria o signo pelo Enneagrama, entendeu? Pelo tipo do Enneagrama, e preferiria trabalhar a questão da astrologia no sentido de dizer, você tem 12 signos. Você é 12 signos. Então, tipo assim, dentro de você, você tem o guerreiro, Áries, você tem touro, que é a conquista material. Por exemplo, todos nós, quando a gente está no guerreiro, né? Fazer um exemplo, né? O guerreiro se manifesta em relação a como a gente luta diante das situações, mas também na luta a dois, porque um guerreiro, normalmente, uma luta, num ringue, né? Você tem um adversário, né? Então, por exemplo, em todas as situações onde você está numa conexão a dois, o guerreiro se manifesta. Por exemplo, se eu estou aqui discutindo com você, mesmo que a gente não está debatendo para, não é uma briga, né? Mas existe um braço, sempre um pequeno braço de ferro, inclusive interessante para você ver como é interessante isso. Eu fico sempre impressionado com isso, né? Como na nossa linguagem, né, a gente usa a palavra braço de ferro. E aí vocês acreditam que segundo a alquimia, o ferro é o metal de Marte, que é o planeta de Áries. Então, o braço de ferro tem tudo a ver com exatamente isso. Se eu colocar aqui meu braço e a gente fizer um braço de ferro, um vai ganhar, um vai perder, né? E o Áries é aquele que quer ganhar. Quando você se sente perdedor, é um Áries que perdeu. É um Áries frustrado, né? E quando você se sente vencedor, é um Áries que ativou. Então, você concorda que isso existe, tipo assim, você vai se relacionar no casamento, o seu Áries vai precisar se desenvolver, entende? Então, com qualquer relação a dois, o Áries se manifesta, o teu Áries se manifesta. Então, o touro é quando a gente vai, depois de se a gente fazer algum tipo de acordo que envolve alguma questão financeira, o touro vai envolver. Então, por exemplo, se eu quero te vender alguma coisa, eu quero comprar alguma coisa de você, e o meu touro precisa, né? Tipo assim, será que como é que eu negocio para que a matéria, o dinheiro que eu carrego na minha conta não se vai tão rápido, né? Então, se a pessoa solta muito o touro fácil, ou se ela segura mais, percebe? São comportamentos. Então, todos nós temos Áries, temos touro, temos gêmeos, é o quê? Intelecto. Então, claro, algumas pessoas podem ser mais taurinas, ter um comportamento mais taurino, mas todos nós temos os 12 signos. Então, eu gosto de falar assim, você tem Áries, você tem touro, você tem gêmeos, olha como é que está o teu gêmeos, olha como é que está o teu câncer. Você é uma pessoa muito intelectual, gêmeos, intelecto. Você é uma pessoa muito família, como é que você lida com a família? Você gosta de estar no seu lar, de cuidar da sua casa, né? Você gosta de cuidar, gosta de cuidar das pessoas, né? É uma energia, a energia de câncer é uma energia de mãe, né? Aí, leão é a liderança, a identidade. Percebe que todos os signos fazem parte da gente? Uhum. Todos. Agora, quando a gente vai fazer... É só para terminar, né? Porque o pessoal depois ainda está preso na ideia do signo. Não fala do meu signo, Não, mas é bom isso, já me surgiram umas questões. né? Aí tem leão, que é a identidade. Virgem, que é o trabalho, a organização, a saúde. Depois tem Libra, né? Que é o relacionamento. Tipo assim, a gente pode até não querer casar, mas a gente vai ter que se relacionar minimamente, né, com as pessoas. Depois, Escorpião, que é quando você percebe os seus erros e você muda, né? Por exemplo, você faz um podcast aqui comigo, aí você percebeu alguma coisa que deveria ter melhorado. No próximo você melhora, mas você tem que ter clareza de enxergar o seu erro. Se você tiver dificuldade de enxergar o erro, né? Tem pessoas que não gostam de enxergar, não, eu não errei nada, né? Aí o escorpião não ativa, né? A pessoa que é muito escorpiana, ela saca todos os erros dos outros e de si também. Ela é muito perspicaz. Às vezes o escorpião ele traz uma energia meio pesada, porque às vezes quando a gente percebe o erro, meio cansativo. Tem gente que se culpa demais. A culpa, poucas pessoas sabem que a culpa é escorpião, né?
Tem uma frase muito famosa, não sei quem que escreveu essa frase, mas eu achei interessante que às vezes eu tenho uma empresa, uma escola, né, e eu tenho vários colaboradores na empresa, aí às vezes tem alguns que se culpam muito, né? Aí eu falo assim, a culpa não é de ninguém. Porque a culpa não é legal, né? Então, aí depois um dia eu fui na casa de uma amiga, aí tinha um cartaz assim, a culpa não é de ninguém, é a forma como embaralharam as cartas. Para a gente sair um pouco desse excesso de escorpião, né? Aí, que tem muito a ver com a mente racional, né? Aí depois tem Sagitário, que são os ideais, né? Então, quando a gente faz as coisas pelo ideal, quando a gente busca novos ideias, quando a gente viaja, por exemplo, viagens ideais, pode parecer que não tem muito a ver, mas tem a ver, porque quando você viaja, você encontra lugares com outras culturas, né? Eu fico muito curioso, assim, quando eu vou ver, por exemplo, uma cultura... Aqui, por exemplo, vocês falam sobre temas também da terapia, do xamanismo, por exemplo. Outro dia eu participei de um ritual xamânico com um xamã colombiano, né? E o xamã colombiano fazia umas coisas que eu nunca tinha visto. Aí eu falei, mas o que ele tá... Tipo assim, a reza que eu vi desse xamã colombiano, né? Eu fiquei impressionado, sim, da reza dele, que parecia que ele tava brabo. Tava dando uns... Né? Ele tava dando umas coisas, ele falava no meio umas coisas, eu falei, nossa, nunca tinha visto ninguém rezar assim, né? E essa reza era muito forte, assim, né? Então, tipo assim, você vê várias culturas, né? Se você vai na Colômbia, você vai em um lugar, vai no Peru, você vai ver outra cultura. Às vezes, no próprio país, o do sul para o norte, você encontra, porque, na verdade, a divisão dos países, né? Se você for olhar, se você tirar essa divisão que foi feita depois do colonialismo, você encontra um outro tipo de divisão. Porque tem as tribos, tipo no Brasil, por exemplo, se você vai no Acre, por exemplo, e você vai no Peru, você encontra uma coisa muito parecida. Porque tem uma história anterior. Agora sim, claro que teve a ação dos colonialistas, do colonialismo, que no Peru foi, de repente, um pouco mais tranquilo, no Brasil foi um pouco mais pesado. Mas na terra, aquela terra ali, onde tem a travessia assim do Brasil para Peru, é muito energia parecida. Porque antigamente era Amazônia, O sul já é diferente, já. O sul é diferente, são energias, né? Então, isso é Sagitário, né? Tipo assim, os valores, as culturas. Por isso que quando a gente viaja, a gente abre nossa cabeça, a gente conhece ideais diferentes do nosso. Isso abre a visão, né? Sagitário é para abrir a visão, para você poder enxergar, né? Eu poder, sabe? Sagitário, eu poder, quando você manda seu filho para o intercâmbio, né? Que diz, vamos mandar sair de casa, né? Exatamente. Sabe o que Sagitário tem a ver com o 9º mês de gravidez? Que é quando você sai da barriga da mãe. Então é a hora de você sair da casa da mãe e fazer o intercâmbio. Quando você manda o adolescente para o intercâmbio, né? Para quem pode fazer isso. Voa, né? Para poder voar, né? Para poder voar. Pois eu brinco que se os alquimistas que criaram, porque quem criou o símbolo dos arquétipos foram filósofos antigos, né? Que definiram, né? Que aquilo seria um Sagitário. Eu acho que se hoje fosse definir um arquétipo, seria o arquétipo do avião. Porque Sagitário tem muito a ver com avião. Só que Viajar, na época tinha a flecha, né? Na época, para voar, o né? centauro com a flecha, né? E aí depois tem Capricórnio, que é a responsabilidade, né? Sobre a nossa vida, a ética, né? E depois tem Aquário, que é a ousadia, né? Aquário tem a ousadia, tem a questão da intuição. Aí depois Peixes, que é a fé, né? Então, todos nós temos um pouco de cada coisa. Agora, alguns da gente, por exemplo, você vê, eu comecei a tocar em alguns assuntos, comecei a falar um pouco mais de uma coisa do que outra. Se eu olhar para a minha vida, vai ter alguns arquétipos que eu gosto de desenvolver mais. Porque se você é uma pessoa mais idealista, uma pessoa, por exemplo, você pega aquelas pessoas que são veganas, né? Você vê que a pessoa é muito idealista. E o ideal dela é muito forte. Muito incisivo, às Incisivo, vezes, né? inclusive, né? Aí tá muito forte o Sagitário dela naquele aspecto, mas talvez porque ela tenha também um Peixes muito forte, porque alguns ficam fanáticos, né? Então, se a pessoa é muito fanática, ela está exagerando no Peixes. Então, eu, por exemplo, aprendi a observar as pessoas, por exemplo, sem olhar o mapa da pessoa, só o que ela fala, o que ela traz, o que ela fez na vida dela. Se você vê um Wikipédia de uma pessoa, olhando para o que ela cumpriu na vida dela, uma pessoa famosa, você consegue ver os arquétipos que ela mais desenvolveu. Se você vê as histórias que a pessoa te conta, né? Aí ela te mostra também, através das histórias, quais são os arquétipos que ela desenvolve mais. Então, os 12 arquétipos estão dançando
E eu acredito que, assim, os 12 arquétipos são uma matemática do propósito. Para você cumprir o seu propósito, você precisa utilizar esses ingredientes, esses arquétipos na sua vida. E claro que esse tipo de assunto é um assunto mais filosófico, né? Você vê que a massa não vai gostar disso. Não é assim. Hoje em dia o pessoal tem muito interesse do tal do horóscopo, né? Ah, deixa eu ver. Mas muitas vezes você falou um negócio bem legal, que uma vez eu vi um cara falando que ele era radialista, ele falava o que vinha na cabeça dele. Por exemplo, hoje, peixes, você vai encontrar uma solução. Mas ele falava de forma empírica. Ele não era um estudioso. E aí você colocou isso, que às vezes tem esse folclore ao redor, né? E você estuda de forma técnica. E isso é interessante. Uma coisa interessante que você falou, que eu queria quebrar um pouco alguns paradigmas das pessoas, que, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu nasci sob a influência, eu sou pisciano, né? Então, você leva no seu inconsciente das pessoas que falam ao teu redor, muitas vezes não são profissionais, são pessoas que estudam aquele, que você é um pisciano e ponto, entendeu? E você colocou um lance assim, eu como pisciano, ela com outro signo, você com outro signo, podemos acessar, então, esses outros arquétipos e nos beneficiarmos. Seria isso? Por Sim. exemplo, eu preciso de uma força num certo setor. Através do trabalho que você realiza, a gente pode verificar quais são essas possibilidades, porque às vezes um pisciano, ele como eu, tem no xamanismo como animal de poder um leão. E aí aqui é água, mas ali é fogo. Então, o pessoal que está em casa poder falar, nossa, vamos libertar esses paradigmas, né? Como que funciona esse equilíbrio, né, na vida de uma pessoa, que, por exemplo, a gente entra na predestinação daqui a pouco, está se sentindo um pouco apagada em certo aspecto, mas ela escutou que é porque ela é de Libra, por exemplo. Se sente apagada? Em que sentido? Tipo assim, eu estou me dando mal nessa parte da minha vida porque eu gosto de tal área de atuação, né? Só que a minha personalidade é de Libra, então é por isso que não está dando certo, entendeu? Mas aí ela não entende que ela pode melhorar e brincar, né, nesse leque de opções com outras possibilidades, né? Experimentar, no caso. E tipo assim, eu acredito que dizer que a pessoa, só porque é daquele arquétipo, é um autoconhecimento, porque assim, é uma espécie de, eu diria assim, você achar que pelo caso do seu signo, você se conhece, vamos dizer que é um autoconhecimento assim, pré-histórico, né, tipo, primordial, inicial, tipo assim, tá muito rudimentário ainda, né, como quando as pessoas começaram né, tipo assim, os antigos começaram a inventar a roda, tipo, está muito no começo ainda do autoconhecimento, né, então, primeiro passo, assim, acho que muita gente sabe do mapa astral, né? Então a gente precisa realmente olhar o mapa astral para poder entender como a gente é. Então, por exemplo, uma dica que eu dou para as pessoas, né? Na visão da alquimia, a gente não gosta tanto de olhar o signo. A gente gosta de olhar as casas. Então, se você olha onde que estão os habitantes das tuas casas, aí que a casa 1 é muito simples, né? A casa 1 muita gente fala, porque a casa 1 é a casa não sei o quê. Para a alquimia, a casa 1 é a casa do guerreiro, é a casa de Áries. As 12 casas são a casa de Áries, a casa de Touro, a casa de Gêmeos. Então você tem as 12 casas, e as 12 casas, para a alquimia, esse é o grande diferencial da astrologia moderna, da astrologia alquímica, que é a astrologia antiga. Antigamente, se falava que as 12 casas eram os departamentos do espírito. Então, tipo assim, aonde está a sua. É como se fosse uma aura, mas não uma aura. Não é a aura. É como se fosse uma aura espiritual, vamos dizer assim. Um corpo espiritual dividido por 12. Paracelso chamava esse corpo de corpo celeste, o alquimista Paracelso. E aí você tem 12 arquétipos. E nessas 12 departamentos é onde você carrega a tua memória espiritual. E aí você, por exemplo, no mapa, você pode ter Saturno na casa 1, na casa 2, na casa 3, na casa 4. Então, lá naquele departamento, você nasceu com Saturno ali te afinetando, né? Então, se você olha, eu sempre falo, se você olhar Saturno, o Sol e a Lua, isso é uma teoria, por exemplo, de um alquimista John Dee. John Dee era um alquimista da Rainha Elizabeth, né? Ele falava que se você olhar Saturno, só Saturno já é suficiente para você entender o seu mapa. Você vai entender metade do seu mapa só no Saturno, porque Saturno é o número mais é o planeta mais importante. Agora, se você quiser olhar um pouco mais a fundo, Sol e Lua.
Os outros, porque assim, as pessoas ficam, porque não sei o quê, porque eu tenho Quirón, porque eu tenho não sei o quê. Olha para Saturno, Sol e Lua. Começa a olhar para isso, não complica muito. Aonde que em casa que ele está? Entendeu? Então, tipo assim, de acordo com onde está Saturno, em que casa, Sol em que casa, Lua em que casa, já dá para ver. Se você tem, por exemplo, Sol na casa 11, né? Inclusive, Sol na casa 11, você já sabe que você tem uma energia muito forte, né? Em Aquário. Se você tem Lua na casa 10, você tem uma energia muito forte em Capricórnio. Então, é como se fosse uma agulha forte que puxa dentro do teu corpo espiritual aquela memória. E aquilo tá muito mais forte do que o seu signo de nascimento para a alquimia, entendeu? É muito mais forte as posições de Saturno, Sol e Lua. Então, tem gente que tem Saturno, Sol e Lua na mesma casa. Já pensou? A pessoa, a pessoa tem Saturno, Sol. Eu peguei um mapa agora de uma moça que tem Saturno, Sol, Lua, Marte, Vênus. É chamado isso de stellium, né? Tipo, uma concentração na casa 2. Só que a pessoa nasceu. Aí tem um detalhe. Você tem um mapa. Agora, o mapa, ele mostra o teu desafio de vida. Agora, como é que foi a sua infância? Porque esse mapa você carrega desde que você nasceu. Aí, se na sua infância, por exemplo, que o ideal seria os pais estudarem o mapa do filho e fazer de tudo para ajudar ele a desenvolver aqueles talentos. Agora, imagina uma pessoa que tem tanto desafio na casa de touro, mas ela nasceu numa família onde tem muita pobreza, ou escassez, ou ela briga, complicações, mas assim, relacionadas a questões de touro, como é que ela vai estar já com 25 anos, 30 anos, 35 anos, a pessoa já está, assim, bem cansada, assim, porque você tem no mapa um desafio. Agora, por exemplo, eu já vi muitos mapas, né? Então, assim, quando eu vejo o mapa, eu pergunto para a pessoa, como é que você sente isso? E aí, assim, você encontra, hoje em dia, metade das pessoas, por exemplo, se você pega uma pessoa que tem Saturno na casa 7, por exemplo, Saturno na casa 7 é um desafio com relacionamento, né? Se você pega uma pessoa que está na casa 7, você pode encontrar pessoas que vão dizer para você assim: eu não quero mais me relacionar. É muito comum se encontrar. Não estou dizendo que toda pessoa é assim, mas que tem um grupo de pessoa com Saturno na casa 7 que vai falar assim: não, eu não quero me relacionar, não quero casar, não quero. E aí fala, mas por quê? Você já teve um relacionamento? Mas não teve, mas também não acredito que vai ter. Aí você vai olhar alguma coisa que aconteceu na infância, que ela viu dos pais, só que sendo que ela tinha Saturno na casa 7, aquilo pegou pesado nela. Tipo assim, você concorda que qualquer criança vendo os pais brigando não é bom, né? Concorda? Só que se isso seria um trauma psicológico, vamos dizer assim, né? Agora, se ela tem Saturno na casa 7, aquilo é pior, porque dentro dela, ela tem um negócio dentro dela que diz sobre a justiça, não sei o quê. Então, aquilo, tipo assim, é como se ela olhasse para aquilo e falasse, nossa, que coisa ruim. Porque exatamente o que ela não gosta dentro dela. Aí o que acontece? Ela cresce com essa frustração. E aí ela começa a olhar aquilo o John Dee fala que é a pedra oculta. Isso é a pedra oculta. Então, o teu mapa, ele cobra coisas. Aí, se você, durante a infância ou durante a vida adulta, você passou por perrengue naquelas coisas, você começa a se frustrar e criar uma pedra oculta. E aí a pessoa começa... Por isso que tem gente, você tem gente que não acredita mais em relacionamento. Mas a maioria dessas pessoas, se você for olhar o mapa... Eu vou te fazer um exemplo. Tem uma vez quando eu atendia em Fortaleza, que eu morei em Fortaleza um tempo, uma vez eu vi um caso muito engraçado. Foi um caso, tipo, sabe aquele caso de manual? Dizem caso do manual, né? Você fala, isso aqui tem que estar no livro. Exemplo de causa. O exemplo. Aí chegou essa mulher falou assim: porque eu fui na terapeuta tal aqui em Fortaleza, me indicaram você, porque você pode me ajudar, talvez. Aí falou assim: é o seguinte, eu sou uma empresária, duramos tal, e aí eu teve uma... Eu não vou falar as coisas, né, para não expor a pessoa, mas já faz muito tempo isso. Aí ela falou assim, e eu teve muitas traições, assim, tanto no trabalho, como também no casamento. Então, já teve 2 maridos, eu já teve 2 sócios separados, 2 maridos, 2 sócios, tudo homem. E aí, assim, os 2 sócios me traíram, os 2 maridos me traíram, e depois da última traição, eu não quero mais. Entendeu? Eu não quero mais me relacionar, eu não quero ter mais sociedade, eu não quero ter mais casamento, entendeu? E aí eu tô aqui porque eu tô depressiva.
entendeu? E eu preciso me curar da depressão porque eu preciso ganhar dinheiro, preciso voltar a ter energia para poder trabalhar. Sou empresário, né? Só que assim, eu só queria te trazer uma questão assim. Eu quero melhorar minha depressão, mas eu só vou seguir na tua terapia se você me prometer, em contrato assinado, que depois que eu melhorar a depressão, eu continuarei sem vontade de me relacionar, porque eu não quero me relacionar. Então, senão eu prefiro ficar depressiva. Eu não quero mais. Não quero mais ouvir falar de homem na minha vida. Nunca mais. Você tem que me prometer que eu não vou mudar de ideia. Nossa, hein? Que perspectiva, não? Entendeu? Aí eu falei, nossa. Aí isso que o John Dee fala, isso é a negação do arquétipo. Tipo assim, aí quando você olhar o mapa dela, ela tinha Saturno na casa 7, Vênus na casa 7, que é o próprio domiciliado, que quando Vênus está em casa 7, ele exige mais. E o Sol, que é o arquétipo do homem, do masculino. Entendeu? Por isso que é com os homens, entendeu? Tinha essa similaridade também energética ali, né, para fazer. Entendeu? Para atrair aquilo, porque na verdade é aquilo, por que estava vindo para ela? Estava vindo para ela para tentar se curar daquilo. Por que vem o acidente do destino vem para tentar te curar? Só que ela não conseguiu entender, porque não decodificou. Quando o trauma se repete, ele se repete para quê? Porque ele teve com certeza coisa na infância, né, também. Mas por que ela atraiu primeira separação? Para ela buscar a solução, só que ela não conseguiu entender, aí ela procurou a segunda. Aí ela foi se acidentando sem compreender o processo, porque quando a gente começa a repetir o padrão, para que serve repetir o padrão? Exatamente para você decodificar o padrão e entender o que está acontecendo, conseguir. Só que daí ela não conseguia, né? Aí tem gente que chega num nível que não quer nem fazer terapia, né? E eu acho que existem muitas pessoas que estão nesse momento passando por isso, que a gente está dentro de um momento que a gente vê as pessoas escrevendo comentários, dando relatos, né, que você falou, acho que tem muitas pessoas que vão se identificar com isso. E a questão da predestinação, por exemplo, a astrologia para viver sua predestinação, né, de fato, para você dar uma explicada para o pessoal. E aí eu penso no seguinte, vamos dar um exemplo lá do Roberto Baggio, você que é italiano, né? Copa de 94. Só um exemplo, ele chutou para fora o pênalti. Isso poderia estar dentro de um mapa astral como algo, por exemplo, em um momento de grande decisão na sua vida, recue, passe para outro. Eu estou dando um exemplo aí que você conhece bem, né? Eu sei que é italianão aí. E a gente também, que o Brasil foi tetra. Mas em outros casos, por exemplo, nesse caso da mulher aí, que ela tem a predisposição a fazer as sociedades e elas foram equivocadas, né? Como que a astrologia pode melhorar isso, né, na questão da predestinação? Sim. Então a questão é o seguinte, né? Quando a gente fala na palavra predestinação, né? Eu acho interessante porque, tipo assim, eu quando faço live, né, com muitas pessoas, aí começa a vir umas perguntas que você entende como é que o público pensa em relação às palavras, né? Porque eu não sabia que a pessoa ia interpretar assim. Então, quando eu falo predestinação, as pessoas começam a achar assim: ah, mas então eu estou doente. Essa me marcou, esse comentário me marcou até hoje. Eu lembro desse comentário de uns anos atrás. A pessoa fala assim: ah, então significa que eu estou doente, então a minha predestinação é ficar doente, é estar doente. Não, exatamente porque você não está na sua predestinação, porque todo mundo, se estivesse na predestinação, estaria saudável, feliz. Aí se você não está bem, é porque você está fora do seu caminho. Então, tipo assim, cada um de nós, a ideia qual é? Isso é um bom exemplo, né? Imaginamos que a vida seria uma viagem. A gente combina o seguinte, ó, nós vamos para fazer uma viagem para um lugar assim, vamos para Noruega. Então a gente vai para Noruega, você concorda? Aí, tipo assim, eu posso ser, por exemplo, dizer assim, a gente vai para Noruega e quando eu chegar na Noruega, eu vou ser teu pai, você é meu filho, você é a mãe, entendeu? Então a gente já decide quem vai fazer o quê lá na Noruega, né? Então define já, tem uns pré-acordos também com pessoas, com espíritos que vêm nessa viagem. Uma viagem, você vai fazer uma viagem com um grupo de pessoas. Cada um, eu sou o guia da viagem, eu sou a criança, eu sou o pai, eu sou a mãe.
né? Somos umas famílias. Pronto. E a gente vai lá nessa viagem com um objetivo específico. Só que o que acontece? Na hora que eu vou fazer essa viagem para Noruega, no meio do voo, chegam os caras do Men in Black e faz o flechinho. E você esquece tudo que você ia fazer lá. Você esquece racionalmente, mas inconscientemente você tem a lembrança, o espírito sabe, só que não mentalmente. Por quê? Porque na hora que chega na Noruega, você não pode lembrar da vida do Brasil. Você não pode lembrar quem é, porque de repente nessa vida você era meu pai, era seu filho. Então a gente tem que trocar de papel. Então por isso que tem que esquecer. É por isso que a gente não lembra. A gente passa a lembrar depois. Algumas pessoas começam a lembrar depois, se precisar. Depende se houver merecimento, se houver necessidade. Então, eu tenho um flash, esqueço tudo, exatamente por causa da questão do ego, porque eu tenho que pegar um outro nome. Na hora que eu chego, quando você muda de país, você não troca de CPF? Troca, porque te dá um CPF diferente, né? Meu CPF na Itália é outro. Eu tenho um código fiscal da Itália. Então, você chegou lá, mudou de CPF, mudou de nome também, porque no caso é uma outra vida, né? E aí a gente combinou algumas coisas. Falei assim, olha, na vida passada, né? Sendo que a gente passou por isso, aquilo, nessa vida eu quero fazer isso, isso, isso. Você quer fazer isso, isso, isso. A gente fez uns combinados. Mas assim, não é que tipo assim, não é que a gente definiu exatamente como vai ser as coisas. Não é que tipo assim, agora tá escrito. É como se fosse assim, tem alguns combinados, algumas promessas. Agora, se a gente vai fazer isso logo, logo, vai demorar um pouquinho para fazer, isso depende dos entrelaçamentos das conexões. Agora, tipo assim, você pode chegar na Noruega e frustrar o desafio. E dizer assim, não, eu não tô, porque é uma escolha. Então, o predestino, ele não é escrito, porque a gente pode escolher. Então, se você pode escolher cumprir o destino, o predestino, você pode escolher não cumprir. Você pode escolher cumprir o predestino e fazer mais do que isso. Entendeu? Tipo assim, tem o básico e tem você pode fazer de 0 a 10, você pode cumprir o 6 do predestino, ou você pode fazer o 10, ou você pode fazer o 10 com laude. Entende? Porque uma vez que você está vivo, né? Por exemplo, um espírito, quando acredita no seu potencial de estar vivo, ele fica muito feliz. Tipo assim, se um espírito, ele é evoluído, ele vive, ele vai aproveitar ao máximo. Ele pode até ter cumprido o que ele tinha que fazer, e aí ele aproveita para fazer mais, entendeu? Para cumprir mais o que ele tem a viver aqui. Porque no mundo espiritual, né? A Terra é um paraíso. Né? Para o mundo espiritual, essa é uma coisa que eu gosto muito da alquimia, né? Que tipo assim, tem uma visão, né, que fala assim, não, porque a gente vai para o mundo espiritual, e aí tem o paraíso, tem o inferno, né? E na verdade, o paraíso e o inferno nada mais é do que uma frequência, né? Então, tanto que você está encarnado ou desencarnado, para a alquimia, é igual. Então, por exemplo, uma pessoa que quando desencarna, ela vai para o paraíso, ela vive no paraíso. Uma pessoa por que a pessoa vai para o inferno? Porque ela já está no inferno. É uma frequência, entendeu? O purgatório também é uma frequência. Então, se eu estou com uma consciência de paraíso, eu também, quando vou me desencarnar, eu vou direto para lá, porque é uma conexão de frequencial. Mas se eu estou preso, né? Por exemplo, sabe uma coisa muito incrível que eu descobri, assim, na Itália, por exemplo, a gente estuda muito a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Que tem o Inferno, né? Inferno, né? Mas é obrigatório, a gente até lá naquela época lá eu achava chato porque me obrigava a fazer, né? Depois quando eu obrigo a criança, ninguém gosta, né? Aqui a gente estuda Dom Casmurro, que era também bem chato. É. Machado de Assis. É. E aí, tipo assim, então, por exemplo, depois eu percebi que Dante Alighieri era um alquimista, que ninguém chama que ele era um poeta, mas um poeta que escreve um negócio desse só pode ser um alquimista, né? Entendeu? E assim, os alquimistas naquela época, muitos tentavam escrever as coisas de uma forma que não, tipo assim, se vê Dante Alighieri não foi mal visto, porque ele não se metia na medicina, então ele falava de assuntos filosóficos, né? Mas, por exemplo, a teoria dos 7 pecados capitais tem a ver com 7 chakras, só que não podia falar de chakra. Mas se você olhar os 7 pecados capitais, são 7 chakras.
E aí ele fala que no inferno tem, isso é uma coisa muito interessante, né? Você tem uma ideia. Eu estudei muito sobre conhecimentos assim de chakras e astrologia, e quando eu teve um processo de despertar assim, que eu comecei com as minhas práticas eu sempre faço umas práticas alquímicas, né? Me trabalho sempre, né? E aí, do nada, depois de eu frequentei um pouco o xamanismo, fiz um pouco de práticas xamânicas, e teve um período que eu fiz muita prática xamânica, e aí depois eu sempre com as práticas alquímicas junto. Aí depois dei uma parada no xamânico, porque me ajudou em umas coisas, e eu foquei em umas práticas alquímicas mais avançadas. Aí quando eu fiz isso, até eu sou muito grato, porque o xamânico me ajudou também a ver umas coisas que eu não estava... Porque às vezes é um ponto de vista diferente que te ajuda, né, a enxergar umas questões. E aí quando teve esse processo, eu teve um despertar assim, da criatividade, e eu comecei a ter uma experiência de receber informações por meio de canalização, né? Durante aulas ao vivo, né? E aí eu comecei a falar assim, você vai agora falar, você vai criar um conteúdo chamado 9 dias para o propósito. E aí não sabia o que ia falar. Mas aí começou a falar isso, aí começou... Havia uma coisa muito incrível, assim, que eu nem sabia naquela época de me divulgar, mas naturalmente comecei a falar algumas coisas na live, que as pessoas começaram a compartilhar muito. Assim, teve um compartilhamento orgânico, viralizou, e tipo assim, se tem uma ideia, um mês eu consegui 8 mil pessoas para um curso gratuito, e eu fazia aula com 30 pessoas ao vivo. Aí passei a fazer para 300, 400, do nada, assim. Mas porque também eu tava, tipo assim, tava literalmente, no sentido bom, possuído, né? Tava vindo uma coisa para mim, as pessoas começaram a se dar conta que tinha um negócio acontecendo, e quem gostava do conteúdo começou a compartilhar muito, trazer pessoas, né? E assim, o que eu falava vinha assim, você tem que pedir para as pessoas compartilhar isso. Só que daí tinha um negócio de que precisava ser gratuito, que eu não podia cobrar nada, porque eu estava fazendo um exercício de doação. Era um exercício para ativar o peixes, né? Que o peixes, né? Peixes é espiritualidade. Quando você ativa peixes puro não gosta de cobrar, entendeu? O peixes puro. Não que seja uma coisa ruim cobrar, mas se você quer fazer um exercício de peixes puro, aí é bom fazer assim uma prática de doação para você treinar o peixes. Aí depois de um tempo, a espiritualidade, agora você pode colocar o touro agora no meio, pode colocar. Mas agora você treinou, você viu como é que é. Porque na verdade qual é o segredo? O segredo é, não importa, o que eu aprendi depois, né? Não importa se você está cobrando, se você não está cobrando, você tem que se entregar de todo jeito. Tipo assim, tem uma coisa que me veio assim, olhando para a etimologia das palavras, se você vê a palavra doação, é ação de doar, né? Mas doar significa entregar o seu dom. Não significa que não significa que é de graça, significa entregar o seu dom. Então você tem que entregar o dom quando é de graça, quando é pago, se é pago valor simbólico, se é pago a preço cheio, não importa, entendeu? Porque tem gente que não sabe se doar. Então não sabe entregar o dom. Então entregar o dom é tipo assim, fazer esse dom vir à tona com força. Então aquilo eu entendi que a espiritualidade estava falando para mim, agora você vai treinar, fortalecer essa saída do dom. Porque você está um pouco travado, porque você se doou no passado e você se feriu. E tem muita gente que tem algumas pessoas que gostam de se doar, só que daí se doa errado e depois se magoa, né? E aí essa mágoa não deixa a pessoa se doar. Então é como se eu estivesse fazendo uma musculação de doação, entende? Aí eu fiz essa musculação e esse movimento assim, comecei a receber uma teoria muito incrível, que eu falei, gente, essa teoria está muito ligada aos 7 pecados capitais, está muito ligada a Dante Alighieri, nossa, essas histórias. Por quê? Eu comecei a perceber que na alquimia a gente estuda, por exemplo, que as pessoas têm uma aura, olha que interessante, tem uma aura, só que não é, a aura deveria ser 7 cores, mas a maioria não tem as 7 cores brilhando. Essa é uma teoria da alquimia. E aí, algumas pessoas têm uma aura monocromática. Por quê? Porque ela usa mais um chakra só, que é a teoria do chakra dominante. Então, a pessoa tem, por exemplo, você pode olhar, né? Por exemplo, tem pessoas que são muito, por exemplo, você vê, tem homens que são muito grosseiro. São aqueles homens, às vezes, que trabalham com obra, né? Se você vai num lugar de obra, ou você vai num lugar assim, por exemplo, você vai num quartel de polícia,
Não todos, mas a maioria são até pela profissão, eles têm que ser assim. Eles têm que ter um aterramento, uma autodefesa, porque são policiais. Segurança armado, ele precisa fazer isso. Vai pegar um cara que do tipo professor e vai colocar ele para ser policial, não dá certo? Precisa ter esse chakra forte, né? Então, o chakra forte dominante, primeiro chakra, né? Por isso que O básico, o para básico, aterrar. o chakra básico, né? Mas as pessoas falam que o primeiro chakra é só aterrar, mas o primeiro chakra também é sexualidade. Eu sei que o segundo é sensualidade, tipo, a sedução, mas o primeiro é instinto mesmo. Então, por exemplo, você vê, tem os homens policiais, aqueles que dão um bom para ser policial. Aquele homem lá é mais forte no primeiro chakra. Se você pega um homem desse, mas ele depois fortalece os outros chakras, ele tem o dominante primeiro, mas ele é uma pessoa, né, mais completa. Agora, se esse policial, se esse segurança, ele ficar preso no primeiro. Eu tive um aluno uma vez, que é engraçado que esse aluno é difícil, eu não tenho muito aluno policial, mas de vez em quando tem, né? Aí teve um aluno que eu achei muito engraçado, porque é raro, né? Um jovem, né? E eu falei assim, gente, só fiz o exemplo, se tiver alguém aqui que tem esse problema, se liga, né? Tipo assim, você não pode ficar só no instinto, só no instinto. Aí o jovem me falou assim, um cara de gaúcho, falou assim, você acredita, Stefano, que eu estou impressionado com o que você falou, porque eu sou segurança armado, né? Aqueles de cofre, né? Uhum. E aí tensão total, tensão total toda hora, segunda a sexta, e no fim de semana, eu não contente, eu vou caçar de espingarda. Esse cara vai explodir. Eu falei, gente, então aí eu entendi que aquilo era o chakra me dominando, porque eu tava ali, tipo, preso no chakra, aí eu precisava trabalhar outros chakras, né? Aí tem umas mulheres, por exemplo, que são as mulheres super vaidosas, né? São aquelas mulheres que você vê assim, você vê tipo assim, que são muito magnéticas e elas têm uma coisa assim, não é nem uma questão da pessoa gastar muito com estética, não é isso. A pessoa pode até não fazer muito procedimento ou não se cuidar tanto, mas você vê pelo jeito como a pessoa é. Postura, né? A postura, entendeu? Então é muito segundo chakra, é muito sensualidade. Ela tem um jeito de sensualidade muito forte. Tem que tomar seu cuidado para que isso não seja a única coisa da vida dela. Senão fica só aquilo, né? Aí tem os homens do terceiro chakra, porque esses chakras, né, tem uma tendência, né? Então, por exemplo, existe a mulher do primeiro chakra, existe o homem do segundo chakra, existe. Mas é mais comum você ver mulheres presas no segundo chakra, porque é um chakra feminino. No lance do magnetismo que você estava falando também, tem alguma ligação com porque isso. Porque quem deveria ensinar isso é a mãe, entendeu? O pai que ensina o primeiro, o terceiro e o quinto. O pai tem, segundo a alquimia, a herança do pai é o primeiro, terceiro e quinto chakra. A herança da mãe é o segundo, quarto e sexto. Então você vê, os homens são mais instintivos, são mais terceiro chakra, que é a questão de provedor, empresário e racional, que é a característica masculina. A mulher é mais vaidosa, mais sentimental e mais intuitiva. Por isso que tem aqueles ditados, né? Nunca duvide de uma intuição de uma mulher, não é? Tem homem intuitivo? Tem, mas a mulher é mais, né? A mulher sempre é mais intuitiva. Às vezes ela nunca duvide de uma bruxa, né? É. Conta disso, da intuição, né? Aí, tipo, por exemplo, daí você tem o homem do terceiro chakra, aquele homem muito empresário, que trabalha demais. Tem homens que, assim, a vida deles é o trabalho, né? Eles se enfiam no trabalho e não sai do trabalho, fica só ali. Eu tenho, por exemplo, uma amiga, né? Uma amiga aqui de São Paulo, que o marido dela, tipo, me conhece há mais de 10 anos, e eu falei assim, mas por que a gente nunca se encontrou? Tipo assim, eu encontro ela às vezes, por que a gente não se encontrou? Não, porque o meu marido só encontra com quem faz negócios. Vende um tarô pra ele. Eu falei, que coisa. Tipo assim, é só terceiro chakra, né? Não tem diversão, não tem lazer. Não tem outro assunto. Aí, normalmente, essas pessoas são pessoas que têm muito resultado na parte financeira, muito prósperas financeiramente falando, mas às vezes, assim, elas estão um pouco presas, entende? Porque no mundo real, por exemplo, o dinheiro é muito bem visto, né? Então, todo mundo quer o dinheiro, né? Tipo assim, é um desejo coletivo, né? Porque todo mundo sabe que o dinheiro é escasso e que com o dinheiro você pode comprar muitas coisas. Só que o problema é que a nível frequencial, a pessoa que está presa no terceiro chakra é um inferno. Então, se a pessoa ficar presa no terceiro chakra, ela vai ter muito problema. Inclusive, porque quando ela desencarnar,
ela não vai ter mais aquilo, né? Sanou aquela questão do aterramento que você falou, né? Entendeu? Mas a maioria das pessoas, pelo que a gente observa hoje na sociedade, elas estão muito ligadas com esses três, né? Esses três de baixo, elas estão... Sim. A maioria não quer entender um pouco, né, de forma até empírica, né, o que é a conexão do terceiro para cima, né? Porque, na verdade, existem dois tipos de evolução. Tipo assim, a gente tem que pensar assim, na alquimia, tem dois tipos de viés que a gente tem que ter de olho para poder evoluir espiritualmente. O primeiro viés é, com certeza, subir um pouco o nível dos chakras inferiores. Por exemplo, existe um nível que, tipo assim, se você olhar, se a gente fosse fazer uma avaliação áurica das pessoas do mundo, você vai encontrar muitas pessoas presas no primeiro chakra, no segundo e no terceiro, certo? E menos pessoas presas no quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Tipo assim, no sexto, no sétimo, você vai encontrar poucas pessoas comparada, tipo assim, sei lá, você vai encontrar 10% das pessoas presas no sexto, sétimo chakra, entendeu? Aí você vai encontrar 20% no quinto, entendeu? 15, entendeu? E depois, naqueles de baixo, não, no primeiro chakra deve ter um 40% preso lá, entendeu? Por quê? Porque é claro que, tipo, nesse processo, os chakras em si representam um nível de evolução também pela frequência. Então, quando a pessoa tem uma frequência mais densa, ela se aproxima mais do primeiro chakra. Se você for observar, né, até nos relacionamentos entre um casal, eu estava observando isso, né? Que, tipo assim, o homem, por exemplo, empresário, às vezes se relaciona com uma mulher muito sensual. Por quê? Porque são chakra próximo. Não é interessante isso? Interessante. Ou então ele escolhe uma mulher cardíaca, porque é próximo, entendeu? Agora, se esse empresário for mais... Aí é um outro nível. Aí qual é o nível da alquimia? A gente fala assim, ok, sim, o sétimo chakra é melhor do que o primeiro, é. Mas mesmo assim, se você está preso no sétimo chakra, ainda é o inferno. É como eu falo assim, o inferno do primeiro chakra é o inferno vermelho. Então, ele é realmente a labareda do inferno mesmo. Agora, o inferno do quarto chakra é o inferno verde. Mas é o inferno, porque o que é o inferno? É uma coisa linear. É uma coisa que é chata. Tipo assim, o assunto é só sentimento, sentimento, sentimento. A pessoa vive de sentimento vazio. Vive de afeto, de afeto, de afeto, que não tem propósito. Sabe aquelas pessoas que estão cheias de amizade, mas sem sentido? Então, é um inferno. A pessoa tá ali na falsidade ali, ai, querida, não sei o quê, eu tô carente. É o sociável, mas na hora do vamos ver não tem quase ninguém tão próximo, é isso, né? Porque não tem sentido. Tipo, a única coisa que você pode ter no relacionamento é você ter um sentido, você ter um propósito na relação. Se você não tem um propósito e é muito carência, fica num nível de frequência só verde, porque na verdade os chakras, eles têm que ser dominados por um outro chakra, que é um chakra superior. Eles não podem eles não podem ser, eles não podem, quem que dá o comando ao chakra, entendeu? Tipo, quem que comanda o chakra? É a tua consciência superior, que para mim, né, tipo assim, alguém pode chamar de espírito, de essência, podemos falar de qual outro chakra que governa, mas tipo assim, quem que governa o chakra deveria ser a consciência humana, mas se você não tem uma consciência ativa, quem que governa o chakra são os parasitas que vivem em nós, porque a gente está cheio de parasita. Então, se eu não estou no comando, eles estão no comando. Então, se eu estou preso no quarto chakra, nas relações, na carência, aí tem uma legião de parasita que vai ficar ali, ai, não sei o quê, eu não estou bem, e a pessoa fica ali presa naquela energia. Aí, assim, por exemplo, a gente percebe que quanto mais você sobe no chakra, mais a energia fica sutilizada. Mas mesmo assim, um artista, né, que cria tantas artes, que é criativo, se ele não tiver aterrado, ele cria para criar. Tipo assim, não faz mal a ninguém, né? A gente percebe que um cara de primeiro chakra perdido, ele pode ser uma pessoa que vira violenta, pode ser uma pessoa que depois vai ser um problema para a sociedade, porque realmente é uma pessoa invasiva às vezes, né? O cara do sétimo chakra não faz mal a ninguém, né? Ele pode virar uma pessoa muito artística, que faz umas artes bonitas. Só que quanto mais ele tiver preso no sétimo chakra, menos ele cria coisas para o que você tem que criar coisa que serve, né? Ele não vai carpir um lote, ele não vai fazer um trabalho pesado, ele vai ficar só lá, né? É,
Por exemplo, por exemplo, né, no começo, quando eu comecei a despertar a minha criatividade, no início, eu comecei a gostar de ficar lá na criatividade. Aí, a certo ponto, eu fazia uns cursos criativos, vamos falar de tal coisa, vamos falar de tal coisa. Depois eu olhava e falava assim, gente, esse negócio aqui, quem que vai comprar esse negócio aqui? Tipo assim, não tem, tipo assim, é uma filosofia bonita, mas para que serve isso? Então, a certo ponto, eu falei, chega, não vou mais fazer, não vou criar um curso novo toda hora, entendeu? Se isso não tem praticidade. Então, por quê? Porque às vezes o criativo ele fica no ar, desaterra, né? E a gente pode ficar assim, por exemplo, por que eu estava ficando assim? Adivinha? Porque eu estava exagerado com as substâncias que estavam me deixando muito, né? Substâncias Substâncias xamânicas. você estava Tava consagrando tomando muita ayahuasca. ayahuasca, Aí eu tava rapé. ficando muito, né? Aí quando eu parei de tomar um pouquinho, aí eu voltei, entendeu? Consagrou ayahuasca por muito tempo e ficou muito Eu descolado. tava tomando exageradamente, né? Ah, Aí eu tava ficando muito, porque assim, nossa, aí você se impressiona, fala assim, nossa, olha que ideia. Aí você fica muito descolado, né? Entendeu? Aí eu comecei a voltar a aterrar e comecei a olhar, aí você vê, por isso que quando a gente começa a desaterrar, até o financeiro pega, até o financeiro começa a piorar, porque se a tua aura descolar do chão, a primeira coisa que você pega é no seu financeiro. Aí eu comecei... O boleto tá aqui, né? O boleto tá aqui, tem que pagar o boleto. Entendeu? A pessoa acha que vai pagar o boleto com a energia fluídica, mas não é essa hora que o cara precisa voltar para cá, né? E aí o segredo que eu queria dizer é que é tipo assim, por exemplo, não pensar só que os chakras superiores são melhores do que... Porque é ruim, porque quando você fala, a gente está indo para o quinto, sexto, sétimo chakra, e aí o erro pode ser olhar para os chakras inferiores e começar a esnobar. Não, porque a gente é do chakra superior, a gente não gosta dos inferiores. E na verdade, a alquimia diz, você precisa integrar os chakras. Esse é o segredo, porque quando você integra todos os chakras, o espírito que é, né, a tua consciência superior, vai poder usar como um espírito, como um pintor que precisa de 7 cores para pintar um quadro. Como é que vai ficar um quadro que só tem violeta, que só tem azul? Vai ficar chato. Então ele precisa das 7 cores. Agora, aquele chakra que você já era dominante, talvez você continue sendo dominante. Eu, por exemplo, assim, sempre fui dominante do laríngeo, né? Então eu tenho uma facilidade na comunicação, porque quando eu era, olha que interessante, quando eu era preso, antigamente, eu era um cara que falava sem parar abobrinha. Tipo assim, eu contava as minhas histórias, mas assim, as minhas histórias sem um objetivo, assim, contava para contar. Eu não parava para respirar, eu falava, até dar dor de cabeça. Só a dor de cabeça que me parava. As pessoas falam assim, você só para de falar quando você come, né? As pessoas falam. E às vezes tem gente que fala enquanto come ainda. Entendeu? Aí depois eu comecei, tipo assim, quando eu conheci a alquimia, eu comecei a entender o que era isso. Aí eu cheguei a desejar, falei assim, mas por que eu falo tanto? Nossa, mas é uma coisa doida. Não conseguia parar, né? Aí, a um certo ponto, eu comecei a olhar para a história de outras pessoas que tinham um problema parecido, né? Aí eu conheci uma pessoa, por exemplo, que era um cara que um cara que tem muito na época tinha muito sucesso e ele trabalhava muito como professor, como palestrante, né? E ele tipo assim, muita gente falava, mas como é que o cara consegue fazer um evento de 3 dias e ficar no palco os 3 dias inteiro e não parar um minuto e ter força e energia para isso? E eu falei, mas eu sei por que ele tem isso, porque eu conseguiria também. Aí eu contando dessa história assim para um amigo, falei, eu conheço esse cara quando ele não era famoso. Quando a gente ia para um beach tênis assim, o cara era um chato. Ele não parava de falar, ninguém aguentava o cara. Porque o cara fala, agora ele fala dentro de um propósito. Então ele canalizou a verdade dele e tudo mais. Mas isso é o quê? Era o chakra dominante dele, que quando era adolescente já existia. E aí o que acontece? O chakra dominante meio que treina o teu mecanismo, entendeu? Aí quando você desperta para o propósito, acorda a aura toda está brilhando, aquele chakra, ele tem mais força e talvez aquele chakra vire o teu principal talento para o teu trabalho. Tipo, hoje, por exemplo, hoje eu faço
eu faço aula, muita aula, gravo muito conteúdo, e se eu não tivesse esse chakra dominante, talvez seria muito mais cansativo fazer isso. Mas aí isso me ajuda, me facilita. Só que daí também eu tenho que ter essa facilidade para, assim, eu tenho que ter o comando para quando eu vou tirar férias, ele tirar férias. Então isso é importante, ter esse domínio. Mas aí já só pelo fato que o propósito, quando você, tipo assim, dá vazão pelo propósito, aí você cansa ele, entendeu? Tipo assim, tem hora que eu falo assim, chega, porque eu já dei vazão, né? Aí eu, tipo assim, já dei vazão àquilo completo, né? Agora, quando acontece muito isso, a pessoa não está no propósito, ela não está cumprindo o que ela deveria cumprir, e aí o chakra fica ali, tipo assim, a pessoa quer fazer aquilo, mas sente que não usou. É como se você tivesse, assim, uma massa na tua despensa, que você muito boa, que você não comeu. Tipo assim, é um talento que você não usou. Aí a pessoa fica ali tentando usar, mas não faz sentido, não, porque não tem, a pessoa está falando, ou tá usando aquela vaidade, ou está usando aquele chakra dominante da forma errada, né? É a mesma coisa no aspecto do mapa que você falou que muitas pessoas se deslocam dessa predestinação e muitas vezes colocam isso como livre-arbítrio, né? Que é fato. O livre-arbítrio e a predestinação são diferentes, né? Então, é interessante isso. E a questão da relação entre a astrologia e o tarô? Como é Sim, que é essa ponte? Tem sinergia? Dá caldo isso? sim. Então, por exemplo, o tarô, né? Eu estava agora mesmo, essa semana eu fiz uma imersão de tarô, né? Aí é legal, porque quando você faz uma imersão com muita gente, você tem que se espremer mais para preparar um roteiro mais, né, mais parrudo, né? E aí eu tava observando, tava dando uma leitura também para aprimorar um pouco o que podia ser falado de tarô. O tarô, ele tem uma questão também muito forte de história, tem muita polêmica do tarô, por exemplo, sobre quem criou o tarô. Então tem várias especulações, gente que falando que o tarô vem do Egito, porque algumas simbologias que tem no tarô, dos primeiros tarô que vem, tem figuras que são figuras de civilizações antigas. Só que o tarô em si, historicamente, apareceu em 1300. Tipo assim, não tem registro histórico. Ninguém foi na tomba de Tutankhamon e achou um tarô. Uhum. Acharam tarô lá, não. Só tinha os símbolos lá, né? Não Tinha tinha um o símbolo, tarô. não tinha carta. Mas isso pode ter sido passado de tipo entre ordens iniciáticas e aí deu origem. Pode ser isso também, né? Mas por que não encontraram um rastro, por exemplo? Não Não tem, acharam a carta, né? não acharam carta, nem uma história dizendo tem um jogo de carta. Entendeu? Não tem. Então, assim, a nível histórico, o que eu estou falando assim, historicamente só tem cartas aparecendo na época de 1300. Isto, porque historicamente é assim. Em que região que era? Entre França e Itália. Tem, Que é tem Marselha ali, então? na verdade, assim, o primeiro registro histórico foi, me parece que em 1376, em duas cidades na Suíça e na Itália, porque estava proibindo isso. Era um registro de proibição. Tipo, Não pode não pode utilizar o usar tarô. mais. Né? Não pode usar o baralho, né? Baralho. Por quê? Porque foi, na verdade, o que eu acredito, né? Aí que tem várias teorias, mas assim, foi um alquimista anônimo porque na época, o que acontece? Na época antiga, a alquimia não podia ser ensinada publicamente. Por exemplo, aqui hoje pode, por quê? Porque tem essa libertação do conhecimento geral, né? Então todo mundo pode ensinar, aprender. E aí a gente, tipo assim, então o problema de hoje é que você tem tanto conteúdo na internet e que você exatamente assim se mistura o profano, o sagrado. Né? Por isso que é permitido, porque tem tanta coisa que é mais uma voz falando no meio de uma multidão. Antigamente, o conhecimento só havia o sagrado, não havia o profano. Então, quem se ensinava na universidade coisas muito profundas e só os catedráticos podiam. E aí, de vez em quando, tinha, assim, quem que tinha os conhecimentos eram os alquimistas. Todas as pessoas que tinham conhecimento, de alguma forma, eles estudavam alquimia. Não podia não chamar de alquimia, mas a alquimia era aquilo, né? Então, por exemplo, você vai lá, por exemplo, tem um italiano, por exemplo, eu descobri, você acredita que coisa engraçada? Tipo assim, eu despertei por esse propósito de trabalhar com isso, né?
Aí, hoje, eu não sei se ainda acontece, mas um ano atrás acontecia. Se você procurava no Google Stefano Gradi, o Google dava um problema ali, ele me confundia com um outro Stefano Gradi, que inclusive é meu antepassado, da minha família, e ele viveu em 1600, e ele era um polimata, entendeu? E ele bota a minha foto e fala que eu morri em 1683. Será que você não é ele mesmo agora? Entendeu? Aí ficou engraçado. E aí, tipo assim, essa história, por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre esse meu antepassado, né? Não fala que é alquimista, mas fala que é polimata. Então, tipo assim, todo polimata é um alquimista, né? Só que eles não falavam, eles eram chamados de artista às vezes, porque não era alquimista, é uma palavra mais moderna, tipo 1800, 1900, mas se usava a palavra artista ou polimata, entendeu? Então, quando uma pessoa é polimata, por que a pessoa é polimata? Porque ela tem a conexão, o segredo do polimata, é que ele tem que ter a chave do conhecimento sagrado. Por quê? Para você poder fazer o link entre a medicina e a psicologia, a medicina e a astrologia, você tem que ter um link. Como é que eu conecto a medicina com a astrologia? É muito diferente. Mas eu tenho que ter um link. Se eu tenho um link, aí eu consigo estudar medicina e astrologia. Não sei se você sabia disso, né? Que as pessoas poucas pessoas sabem disso. Antigamente, a astrologia era uma matéria obrigatória em medicina. Você ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi falar. Não é Que louco? curioso. Não é louco? Tipo assim. Ah, Então, tipo assim, um médico, para se formar, tinha que passar na disciplina de astrologia, porque precisava para poder atender as pessoas. Porque eles sabiam, eles acreditavam naquela época que o mapa astrológico mostra a tendência a pessoa adoecer. Então, se, por exemplo, você tem uma doença tal, será que ela vem do teu mapa? Ou ela vem de outro lugar? Então, tem que ver se está no mapa. Porque se está no mapa, não adianta eu tratar outra coisa. Tem que olhar o mapa e ver o tratamento pelo mapa. É uma forma de ter mais informações sobre a pessoa. Aí o que aconteceu? Quando chegou a época do iluminismo, né? Aí foi cortado, né? O conhecimento foi fragmentado. E aí começaram a dizer, não, astronomia e astrologia tem que separar. Aí separaram a astrologia da astronomia. Aí separaram a medicina da astrologia. Quando separou isso, cortou o nexo, cortou o sentido do conhecimento. Aí o conhecimento ficou profano, ficou mais pobre, ficou especializado demais. Perdeu-se a visão geral do todo, né? Como um médico, né? Hoje, um médico geral é um bom médico, ele tem que ser um médico com a visão todo, ele pode ser especializado, mas é bom que tenha uma visão do todo. Agora, o problema é que seria legal se os médicos tivessem essa visão conectada, só que hoje a ciência fala, isso é balela. hoje, se fizer isso, vai dar um problema danado, né? Isso, porque inclusive eles acham que essas coisas não são da ciência, que isso aqui é pseudociência, e eles acham que os alquimistas não entendiam nada. Os alquimistas sabiam, tipo assim, a gente não tem noção do que um cara desse sabia. E aí o que acontece? Respondendo ao tarô. O tarô, ele entrou, eu acredito que esse alquimista, ele não queria ser descoberto, porque ele ia fazer ele fez esse jogo para poder criar um tipo de atendimento que pudesse ajudar as pessoas a se conectarem com o seu inconsciente. E sabia que isso daria problema. E naquela época de 1300, era a época de queimar alquimista, né? E ele não valia a pena ele se arriscar por causa desse trabalho. Então ele falou assim, eu vou libertar isso, as pessoas vão começar a produzir isso, porque muitos alquimistas não se importavam muito assim com a fama ou com o dinheiro. É como o Tesla. Você vê Tesla, ele tem um comportamento totalmente despreocupado disso. Ele estava preocupado na missão dele, não estava? Uhum. Quando ele criava as invenções dele, ele dizia, não, tá bom, então não preciso receber pela patente. Ele queria que o propósito se espalhasse, né? Esse alquimista também, ele soltou as cartas com os símbolos, ele ensinou o jogo e as pessoas começaram a jogar, entendeu? E aí começaram a se jogar. E assim, esse jogo, se você ver, tem alguns panos, né? Eu, por exemplo, eu trouxe aqui para mostrar. Eu mandei fazer um pano meu, mas na Itália, no Brasil, tem muita gente que tem pano parecido. E esse pano vem do jogo que ele criou. Essa ideia do... Você vê que a ideia do... Tem os arquétipos do mapa astrológico também aí, né? É. Por quê? Porque você tem um jogo de 12 cartas, né? O que é o jogo de 12 cartas? É um mapa astrológico em cartas. Aí vou te dar uma visão aqui interessante, né?
Quando, por exemplo, a gente olha para um mapa de nascimento, a gente olha, por exemplo, para a hora que você nasceu. Então, eu vou fazer um mapa, vou olhar, você tem Saturno. Essa é a hora que você nasceu. Essa hora que você nasceu interfere na tua vida toda, claro, porque é como se fosse uma tatuagem do que você tem que fazer nessa vida. Só que, tipo assim, dá para saber quanto que dessa missão você cumpriu pelo mapa? Não. O mapa é estático, o mapa não muda. Daqui a 10 anos, o mapa não muda. Mas você não mudou? Você mudou. Como é que eu sei o que você precisa agora? Aí eu pergunto, aí as pessoas respondem, a revolução solar, os trânsitos planetários. Não, porque a revolução solar, o que é a revolução solar? É o mapa do aniversário. Se você esse ano, você super tomou escolhas boas, você se empenhou, né? Isso não dá para ver pelo teu mapa de aniversário, porque o teu mapa de aniversário é ser igual. A astrologia não consegue mostrar as escolhas do ser humano, consegue mostrar as influências planetárias sobre nós. É uma tendência. Uma tendência planetária, mas as tuas escolhas não mostram. Aí, o arquivista do tarô criou o tarô para quê? Para mostrar as escolhas. Aí, quando eu jogo, né, quando eu abro o tarô, né, eu faço as perguntas com as cartas, você tira uma carta para colocar em cada uma desses arquétipos. Aí eu consigo ver, porque você tirou, o que o teu inconsciente está dizendo sobre você. Então, como é que está o teu relacionamento agora? Como é que está o teu guerreiro? Como é que está o teu dinheiro? Como é que está o teu trabalho? E aí ele mostra, e aí esse aqui, por exemplo, é um mapa, que a gente tem uma regra, por exemplo, e daí algumas regras se perderam um pouco, né? Mas eu gosto, por exemplo, eu gosto sempre de falar para as pessoas que eu ensino, né? Para fazer isso, tipo assim, o ideal é fazer a cada 3 meses, para você, tipo, você entender como você está trimestralmente, entendeu? Para entender como é que está o campo, como é que está os próximos 3 meses. Aí você tira o 12 cartas. Só que tem um ritual de abertura, por exemplo, sendo que você abre muito profundo, é legal fazer o ritual de permissão antes de abrir. Isso é uma questão de segurança, porque às vezes, quando você abre o campo do inconsciente da pessoa, às vezes a pessoa, ela tá com umas coisas meio pesadas assim com ela. E se ela não, às vezes o tarô não é a melhor ferramenta para aquele momento. E se você forçar a abrir o tarô sem ser o momento certo, a pessoa que lê o tarô, se eu vou ler para você e você não tiver no momento certo, eu posso puxar muita coisa para mim de você e fazer mal. Aí tem um ritual de permissão também por segurança, né? Que esse de 12 cartas precisa. Aí tem outros jogos mais simples, por exemplo, você pode jogar de 3 cartas. Por exemplo, eu posso perguntar, não me perguntei hoje, por exemplo, mas poderia perguntar assim, qual a energia de eu vir aqui nesse podcast? Podia ter perguntado. Aí podia sair 3 cartas. Mas as cartas, elas têm uma conexão com chakra, ela tem conexão, por exemplo, se eu viesse aqui, eu fosse mal recebido, se eu tivesse, sabe, às vezes nem todo mundo aqui se conecta igual, concorda? Uhum. Eu poderia tirar a carta e sair uma carta que mostra que não tem tanta abertura sentimental. Ou então, que vai rolar algumas coisas, que vai ser legal para tal coisa. Ele mostra a tendência disso. E é legal porque o inconsciente, ele sabe. O inconsciente, ele se conecta. Então, é legal você sondar o inconsciente. Para você saber, eu gosto de usar o tarô como uma espécie de... O tarô como se fosse um oráculo do caminho. Para mostrar as coisas que eu tenho que fazer, os movimentos, até para testar a minha intuição, entender se a minha intuição está querendo, o que ela está querendo me dizer, se eu intuí corretamente. Às vezes eu brinco, né? Eu faço uma brincadeira assim. Eu falo assim, eu tenho um tarô de chakra, por exemplo, aí primeiro eu falo assim, pessoal, fala para mim. Vou explicar o que é o primeiro chakra, o segundo, o terceiro, explico tudo. Aí fala assim, você acha que qual é o chakra que você precisa trabalhar mais nesse momento? Aí todo mundo escreve, é o primeiro, o segundo, que isso é a resposta consciente. Agora vamos fazer pelo tarô, pelo oráculo. Aí eu tiro as cartas, faz assim, qual que você escolhe agora? Pergunta ao tarô, qual que é o chakra para eu trabalhar? Aí vira, né? Aí eu pergunto, e aí, quem que tinha acertado? Quem que não tinha acertado? Tipo assim, nossa, eu pensei uma coisa, eu tirei a mesma coisa, então sua intuição estava boa. E o outro, a razão tá conflitando com a intuição. Mas a pessoa quer muito uma resposta, porque o tarô ele é muito bacana, assim. Minha esposa também trabalha com essa área e é muito
em momentos assim, ele é bem assertivo. E a questão do, por exemplo, você hoje está aqui com algumas opções, né? Tem o de 12 que você falou, e tem um outro que é o de Marselha, é isso? O pano seria o pano para você a gente jogar, né? Mas eu trouxe, tipo assim, caso precisar, eu trouxe para a gente conversar, né? Eu trouxe, por exemplo, esse aqui ele é um tarô, um tamanho big, né? Porque ele serve para dar aula. Bonito, inclusive, Bonito, demais. Né? Aí você tem as cartas, né? Então, esses aqui são os arcanos maiores, né? Aí cada arcano para alquimia, por exemplo, vou fazer um exemplo de uma explicação que eu... Isso aqui, ninguém me ensinou essa explicação. Isso aqui eu aplicando os conhecimentos da alquimia, eu fui vendo isso, né? Parece não sei se são dois homens, né? Aí são dois homens cheios de roupa que estavam caindo de uma torre. Entende? E a natureza mandou, parece que uma espécie de cometa que quebrou uma coroa e eles caíram aqui, né? Então, isso aqui mostra o quê? Uma pessoa cheia de máscara, cheia de, né? Por exemplo, hoje em dia, né? Quando a gente, por exemplo, uma pessoa que tem mais dinheiro, que mora em prédio, eu estava pensando sobre isso, né? Tipo assim, por exemplo, eu já conheci algumas pessoas aqui no Brasil que só anda de carro blindado, né? Tem bastante. Tem bastante, né? Que tem muito medo e precisa estar com o carro blindado. Porque de vez em quando eu estou numa situação que eu falo assim, nossa, se eu tivesse carro blindado, estaria um pouco mais tranquilo. Mas eu acho tão ruim também você andar de carro blindado, porque na hora que você está no carro blindado, parece que você já está se colocando numa torre. Preparando para o caos. E parece que você está se colocando num lugar de superioridade, sabe? É uma coisa muito... A sensação... Eu já entrei em carro blindado, a sensação é ruim. Eu sinto a sensação ruim, porque é uma sensação de segurança, mas uma sensação de você dizer assim, eu sou mais seguro, eu tô aqui, sabe? Parece que ao mesmo tempo uma torre e um diabo também. Porque se coloca no lugar de superioridade, eu tô aqui, não quero blindar. Eu não gosto dessa sensação, porque é uma sensação de distância. Outro dia, por exemplo, foi engraçado que na minha casa, por exemplo, eu segui a orientação de alguns colegas, né, que falam assim, Stefano, não fica trazendo muita gente em casa, pelo amor de Deus, né, que eu já tive muito problema de invasão energética na minha casa. Aí fala assim, não fica trazendo gente em casa, né, segura o celular um pouco, né. Aí eu fiquei um tempo sem, né, só que depois eu me empolguei agora, recentemente eu fiz um almoço com os alunos, né, e aí vieram uns 12, 13 alunos para almoçar lá em casa. Aí foi engraçado, porque daí a gente jogou um tarô e cada um tirou uma carta para ver qual era a carta do dia, né? E saiu essa carta aqui, né? E na hora que eu olhei essa carta, eu falei, nossa, eu tô achando que tem a ver com esse movimento de eu ter aberto a casa, porque sendo que faz 2 anos que eu moro aqui, não deixei nenhum aluno entrar, e os alunos sempre me vê de longe, é como se eu tivesse assim na torre, né? Aí agora eu tô abri para eles, então a gente está se conhecendo, sendo mais assim, né, no mesmo olhar, no mesmo lugar, na minha casa, né? Então estou mudando esses conceitos, né? Foi algo bem propício, né? Né? E o aspecto do tarô para o profano e o sagrado. Uhum. Existe essa distinção e como é que você enxerga nesse aspecto com relação a esses termos, né? Sim. Então, essa questão do sagrado e do profano, para mim, assim, tudo que é profano é muito assim, quando há uma ausência do propósito, né? Então, você pode reparar assim, no tarô, a gente, por exemplo, tem dificuldade de entender o tarô, porque é uma coisa mais... tudo que é de chakras superiores tem poucos exemplos, né? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo fácil do dinheiro, ou do sexo, que são coisas bem telúricas. O sexo profano seria o sexo animal, onde você pode, inclusive, pegar uma infecção, você pode pegar uma doença, né? Você pode fazer filhos sem sentido, por exemplo. Ou então, o sexo sagrado, que pode ser usado tanto para uma conexão de casal, ou você diz assim, a minha sexualidade, eu posso fazer uma abstinência para poder, né, subir a energia sexual dentro de mim, poder fazer outras coisas. Então, percebe, a energia sexual pode ser usada
de forma profana ou sagrada. O dinheiro, posso usar de forma profana, só para o ego, só para ter poder sobre as pessoas, para ganhar mais dinheiro para mim, ou posso usar o dinheiro, enfim, em prol do propósito. Aí é sagrado. A mesma coisa o tarô. O tarô pode ser sagrado ou profano. Qual é o profano? O profano é a curiosidade. Entendeu? Ah, estou curioso. Ai, quero ver o futuro, né? Que é assim, se você for olhar, eu sempre vejo assim, quando eu vejo o sexo profano, eu vejo a criança, né? Sabe uma coisa engraçada? Eu vou contar uma coisa engraçada. Dá pra gente enxergar isso. Eu não sei se eu assim, tem um período que morava em Pinheiros, morava perto de Pinheiros, passava sempre perto do Mercado Central. E aí, não sei se ainda tem isso, mas naquela época tinha alguns lugares de prostituição, né? E nesses lugares tava cheio de balãozinho. E eu falava assim, mas isso aqui parece uma festa de criança. Por que estão colocando o balãozinho? Não estou entendendo. Aí eu comecei, mas por quê? Mas por que tá assim? Parece, tipo assim, por um momento, tá olhando assim, parece que é uma festa infantil. Mas depois eu falei assim, mas então, talvez porque assim, eles perceberam que quando a pessoa vai se divertir, ela tem que ativar a criança. Então, tipo assim, para o homem que gosta dessas coisas, aquilo é a criança que vai estar indo para lá. Faz sentido o que eu tô falando? Ele capta um negócio meio de, né, Inconsciente, inconsciente. que lá tem as bolãzinhas porque vai se divertir. Então, para esses homens que fazem isso, que fazem uma coisa que não vai ser muito saudável para eles assim, a longo prazo, mas eles estão caindo num comportamento infantil do primeiro chakra. Faz sentido o que eu estou falando? Um inconsciente que puxa ele para aquela sensação Isso, até do aterramento, da parte interessante. entende? Aí no terceiro chakra, não vai ter essa coisa, vai ter a criança também, tipo assim, a criança podendo ter o que ela quer, a criança querendo a posse. Aí, se você olha a criança no sexto chakra, quando é uma criança, uma infantilidade, né? Você vê, tem muita gente que... Você já viu pessoas quando perguntam coisas, assim, eu já teve... Porque assim, sendo que eu já vendi a minha hora como terapeuta, né? Às vezes chegou uma pessoa assim, gaúcha, que era uma pessoa do ramo de direito, assim, era tipo uma amiga de uma aluna, e ela não me conhecia, né? Aí ela ouviu falar de mim, ela me escreveu, falou assim, Stefano, eu quero jogar um tarô. Assim, né? Aí falou assim, mas... legal, bacana. Falei assim, podemos jogar um tarô. Falei assim, podemos marcar, sim, né? Ah, mas podemos marcar logo? E eu falei, mas, olha, na minha agenda, assim, acho que eu consigo daqui a 2 dias, né? A hora. Não, não, agora. Porque o meu marido saiu. Pois é, parecia que tava me convidando para fazer alguma coisa esquisita, sabe? Fala Aí, baixo, né? Assim, né? fala baixo, não sei o quê. Eu falei, tipo assim, vê se não parece uma criança. É, Parece uma criança. Aí parece. eu falei, não tem como atender, não agora. Tarô é só, tem que ser 24 horas antes, pelo menos. Mesmo que eu pudesse, só daqui a 24 horas. Essa pessoa sumiu, nunca mais apareceu. Porque é muito criança. Tipo, você tá querendo naquela imediatice, né? Eu brinco também, às vezes, com os alunos, né? Quando eu sempre falava que chakra é um assunto mais tranquilo, porque as pessoas querem o bem-estar, então elas têm mais, quando a gente fala de chakra, as pessoas querem aprender sobre chakra. Agora, quando se fala de astrologia e tarô online, você tem um problemão, porque as pessoas estão assim querendo uma solução imediata. Então elas querem ler o mapa agora. E muito pessoal Elas também, né? querem ler o tarô, né? Aí eu tipo assim, eu cunhei um termo que eu falei assim, sendo que tipo o público feminino, o público, sabe, tipo assim, não gosta muito dessas coisas de chakras inferiores, né? Mas você concorda que os homens, né, os homens do primeiro chakra são fazem uma coisa muito que não faz sentido, que são essas coisas, tipo dessas coisas de sexo rápido, né? As rapidinhas, né? Então você vai querer fazer uma rapidinha astrológica, é isso? Eu brinco com a pessoa assim, A pessoa já se nada de toca. rapidinha astrológica, a gente vai fazer um negócio sério aqui. Sai desse negócio imediatista. Porque senão a gente não vai colher um fruto. A gente vai ficar lá, ai, quero ver meu mapa. Ai. Aí vai ficar naquela consciência de infantil e não vai conseguir acessar a profundidade do propósito. Vai ficar só pela curiosidade. Então a curiosidade, assim, tipo, tá, às vezes, né? Às vezes a criança, ela tem essa curiosidade.
Só que daí, uma vez que a curiosidade se ativa, como fosse uma cintila, um fogo, a gente precisa ter depois o adulto conduzindo o processo e fazendo um passo a passo que faça sentido. Senão, fica todas aquelas pessoas assim, ai, eu tô curiosa. Como tem um monte de gente, assim, eu vejo, né? Na Itália, eu já vi pessoas muito céticas que me falam de astrologia ou de tarô, que fica curiosa, mas não leva a sério. Acha que é uma coisa, assim, errada, mas está curioso. Não. E o que essa leitura integrada pode revelar de diferente, né? Que você falou que tem a questão do mapa, que é fixo, né? E essa leitura integrada seria em relação aos ciclos, eu falo, né? Porque hoje a pessoa está de um jeito, amanhã ela pode estar de um outro, né? O que essa leitura integrada pode trazer de benefício para uma pessoa? A leitura integrada é bom porque quando a gente vai começar a fazer uma leitura completa, né? A gente vai começar a entender as nuances, né? Então, por exemplo, você vê que o tarô sagrado, qual é o tarô sagrado? Primeiro uma palavra interessante. Quando a gente fala tudo que é sagrado vem do quê? Do que é sacro. E o que é sacro? Sacro conecta diretamente com o primeiro chakra. Então, se eu faço uma leitura de tarô sagrada, significa que é uma leitura aterrada. Não é uma leitura avoada. Uma leitura profana é uma leitura avoada. Quando eu penso de jogar umas cartas assim só para jogar, às vezes acontece mesmo, tipo assim, às vezes eu fico curioso de saber uma coisa e eu pergunto, mas eu estou diante das cartas com uma atitude infantil. Dá para sentir que eu não estou bem, que eu não tô aterrado. Agora, se eu estou aterrado, por exemplo, uma coisa muito importante, né? A diferença é, por exemplo, se eu vou jogar tarô, eu vou perguntar o tarô, eu não posso estar numa atitude manipuladora, no sentido de querer dar um sentido ao tarô. Por exemplo, uma vez tem uma coisa engraçada que eu conto que meu filho me faz as perguntas e eu falo assim, olha, vamos jogar o tarô, né? Só que daí o problema é que ele pegou birra, porque toda vez que ele quer umas coisas que são do ego, diz que não, né? Aí ele fica chateado, né? Tipo, PlayStation, posso comprar o PlayStation? Aí eu falei, ainda não. Aí ele falou assim, esse tarô não funciona. Aí teve uma cena engraçada que tinha um ASCII que foi tipo abandonado, que estava perdido num condomínio vizinho, e ninguém estava buscando e estava pedindo para adotar, se alguém queria adotar esse ASCII por enquanto. E era um ASCII bonito, mas um ASCII adulto, e aí já tinha outros animais na chácara, e aí eu falei, acho que não dá, é muita coisa, né? Mas aí o meu filho falou, então gostosinho, porque eles fazem assim, depois eles não, quem vai cuidar sou eu, né? É uma boa estratégia e depois sempre sobra para o pai e para a mãe. Né? Aí eu falei assim, não, olha, eu gostei também, mas vamos perguntar o tarô para ver? Aí eu me lembro que eu joguei o tarô assim, na mesa lá, acho que não, eu tava na cama, naquele, tava na cama de casal, e botei em cima do lençol, e aí o meu filho André é engraçado, ele fechou o olho, colocou a mão assim, rezando assim, aí eu falei, eita, eu falei, Conexão total. ele fez uma conexão. Aí no primeiro momento de fora eu pensei, nossa, que legal, ele tá fazendo um ritual para ele poder se conectar, né? Tipo assim, se eu fosse fazer um ritual, eu ia pedir assim, né? Que eu possa escolher a coisa certa, né? Eu ia pensar isso, para que o caminho seja mostrado, né? E aí, só que daí na hora eu falei assim, ele não tá pensando isso. Ele tá já Ele vibrando não tá pensando no isso. husky. Ele tá dizendo assim, libera meu husky. Aí eu falei assim, você tá pensando o quê? Eu quero muito husky. Aí eu falei, tira o tarô aí, pode ver. Aí saiu assim, tá, a carta sem nome, a torre. Um negócio assim pesado. Eu falei, não dá não. Ele vai sumir com o seu tarô qualquer dia. E o tarô para questões específicas, né? Que nem isso é muito interessante. É uma situação que envolvia uma decisão rápida ali, né? E quando a gente fala sobre o ano, por exemplo, próximo ano, 2026, existem leituras que podem trazer um benefício para pessoas no geral, por exemplo, predisposições que podem ocorrer para o ano de 2026 e pessoas em determinadas áreas, assim, uma leitura que não seja pessoal, né, mas sim coletiva. Assim, quando é coletivo, né? Quanto mais coletivo, mais amplo é, né? Então, eu acredito que, tipo assim, o coletivo, né? Eu acredito que
a melhor ferramenta para dizer isso seria mais a astrologia, porque daí você vê tipo assim, a parte dos trânsitos, o que eu, né, tipo, fazer um mapa astrológico do ano, né? Tipo, se você faz um mapa calculando o momento em que o Sol entra no primeiro signo zodíaco, né? Que é quando o Sol entra em Áries, no dia 20 de março, aí você calcula o mapa astrológico. Agora, eu às vezes já fiz isso, né? Tipo assim, eu calculei o mapa astrológico e aí em cima do mapa perguntar o tarô, né? Mas aí, tipo assim, eu acredito que a visão de quem pergunta, sabe? Então, tipo assim, por exemplo, se eu fosse perguntar sobre o Brasil, eu pediria para o presidente da República tirar, então. Né? Tipo assim, E olhe lá ainda, hein? entendeu? Tipo assim, alguém que está numa hierarquia, tirar e saber o que, sabe? Tipo assim, não é uma coisa muito assim, eu posso tirar, mas de onde que eu estou tirando? De que lugar que eu estou tirando? Então, eu acho que, tipo assim, jogar um tarô para o país ou para o planeta, assim, eu acho um assunto muito grande. É muito amplo, né? Muito amplo. Eu não sinto que faz. Pode fazer sentido. Eu não gosto de tirar assim. Eu gosto de tirar mais quando eu tiro assim. Quando que eu quero saber mais de mim. Do aspecto pessoal. É porque o meu Mas inconsciente uma fala. empresa, por exemplo, um empresário te procura, Sim. daí a empresa é macro, né? Ali Sim. tem um corpo de funcionários, Sim. aí você costuma fazer, por exemplo, para empresas. Mas pode fazer, porque assim, a empresa, não sei se você sabe disso, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa não grande, né? Uma empresa pequena, mas eu já aprendi que se a minha empresa tem que melhorar, depende tudo de mim. Porque o empresário, quem estuda, por exemplo, na parte de constelação, sabe disso, né? Que é o fundador, é o campo do fundador, né? Então, quando o fundador não está bem, a empresa não está bem. Se reflete, né? Então, quando você faz a leitura do campo do tarô, né? Eu tenho alguns empresários que eu atendo, né? E é muito interessante, assim, né? Porque, inclusive, esses empresários que gostam de fazer isso, eles gostam muito porque eles precisam de ter informações para poder. Eles gostam de ter informações para se planejar. Para poder ampliar o campo. Às vezes tem uma sociedade envolvida também, né? Então as pessoas acabam procurando por conta desses inúmeros aspectos, né? E o que eu ia falar para vocês, pode falar. Eu dentro de, você falou um negócio que eu acho, não sei, eu acho que tem a ver com isso. Tipo assim, desde que eu me tornei um pouco empresário, né? Então, tipo assim, eu tenho muitas decisões para tomar. Faz sentido que um empresário tem muitas decisões para tomar, sim, né? E às vezes assim é muito rápido. Você tem que decidir rápido, assim. E aí isso me ajudou muito no tarô, porque sendo que eu tenho que decidir rápido e eu gosto de praticar o tarô. Eu, assim, numa reunião, inclusive, para você ter uma ideia, assim, que é engraçado isso, né? Numa reunião, por exemplo, de estratégia para definir várias coisas, a gente, por exemplo, a gente decide fazer um lançamento de um curso, né? Que a gente trabalha com esses cursos online, né? E aí eu vou tudo pelo tarô. Então, por exemplo, eu defino, né? Primeiro eu olho as datas pela lua. Eu, inclusive, trouxe também um calendário lunar para deixar aqui. Que legal. Então, por exemplo, só para a gente entender como que podemos usar as ferramentas, né? Então, por exemplo, eu vou definir um evento, aí eu posso começar a olhar pela lua. Então, aqui isso aqui eu criei para mim. Eu criei para mim, para eu poder me basear para definir as datas dos eventos que eu vou fazer. Então, eu vou olhar assim. Primeiro olho, só para entender como é que é a lógica, né, que a gente pode usar. Não é tipo assim, só pelo tarô. Primeiro passo. Eu primeiro vou olhar, por exemplo, essa questão de datas de feriado. Por exemplo, vai ter feriado, vai ter Semana Santa, as pessoas vão viajar. Claro, primeiro tem que olhar isso, né? Certo? Não vai fazer evento no Natal, porque no Natal tem a lua nova. Não adianta, né? Porque as pessoas, em geral, vão viajar. Então, eu vou olhar primeiro as datas, assim, normais da Matrix. Dentro das possibilidades que tem, aí eu começo a olhar pela lua. Quando é que a lua está nova, cheia? Aí eu posso tomar decisão. Baseado nisso, aí definir a data, né? Então, aqui. Aí eu defini a data. Aí eu posso, se eu tivesse... Isso aqui é para mim? É para você. Muito obrigado, hein, pessoal. Aqui, ó. Tem mais presente que eu vou mostrar daqui a pouco, já está aqui perto, ó. Legal demais. Então,
Então, quer dizer, eu tenho as datas que eu posso olhar, depois eu posso perguntar se eu estou em dúvida entre começar essa data, eu posso perguntar ao tarô. Mas primeiro eu tenho que restringir o campo de pergunta baseada em questões racionais, questões aterradas. Aí eu posso jogar o tarô, já que para mim pode ser esse ou esse, e eu posso perguntar ao tarô entre essas duas qual que é melhor. Aí depois eu tenho, por exemplo, a definição de orçamento. Por exemplo, eu posso investir 100, 50, 120. Por exemplo, às vezes a gente tem uma possibilidade de investir mais ou menos, né? Tipo assim, você pode investir de 100 a 150, não é? Aí eu pergunto ao tarô. Eu tenho 3 possibilidades, aí 3 cenários. Eu pergunto cenário 1, 2 e 3. Eu vejo o que o tarô fala e eu sigo o que ele fala. Teve um caso uma vez que o tarô falou um negócio que era totalmente contraintuitivo. Tipo assim, que se eu fosse fazer isso, poderia quebrar a empresa. Inclusive, eu estava numa situação complexa que era um momento importante. E aí eu joguei o tarô e o tarô falou um negócio que para os caras de exata da empresa era totalmente fora de cabeça, não fazia sentido. E eu obedeci. E quando eu obedeci, aconteceu. Depois que eu obedeci por quê? Porque dentro da minha intuição estava me dizendo já isso. Tipo assim, o tarô pediu para não gastar mais com propaganda. Tipo assim, eu tinha que gastar mínimo um X, porque se não gastava aquele mínimo, não trazia aquele número de pessoas suficiente do que precisava. Mas aí o tarot falou, não, você vai gastar menos. Você vai reduzir isso drasticamente. Aí não fazia sentido, porque senão não teria um movimento suficiente para poder, né? Aí eu falei, não, mas eu já estava com um negócio assim que estava me incomodando com esse gasto exagerado em propaganda. E isso tava me pegando, assim, alguma voz dizia assim, você precisa gastar menos, mas só que as contas diziam diferente, só que eu não sabia como sair daquilo. Aí, por insegurança, né? Aí quando eu resolvi aprovar o orçamento menor, todo mundo na empresa falou assim, nossa, mas tá bom, né? A empresa é sua, né? Tipo assim, é a minha empresa, então, tipo assim, os colaboradores, tá bom, né? Desde que você segura aí as suas decisões, né? Mas assim, todo mundo ficou me olhando dizendo assim, pirou, né? Tipo assim, daí é. E deu certo, né? E aí, o que que aconteceu? Depois que eu decidi isso, olha que doido, eu decidi isso, a minha cabeça começou a pensar diferente. Aí comecei a, tipo, encontrar outro caminho para aproveitar aquele investimento. Porque eu estava, tipo assim, preso em um tipo de propaganda. Aí me deu uma ideia criativa para criar uma propaganda muito mais viral. Porque, tipo, meu cérebro começou a pensar em relação a isso. Aí eu desenvolvi uma propaganda que, tipo, tipo, tipo assim, por exemplo, quando eu fazia aquela propaganda antes, aquela propaganda, eu pagava R$ 4 para cada e-mail que se cadastrava. Com essa propaganda, eu pagava um. Então, aí aquele investimento valeu como se fosse 2 vezes mais. E aí, quando aconteceu isso, eu já me animei, né? Eu fiquei, eita! Tipo assim, eu já fiquei assim, uau, né? Aí quando eu fiquei uau, a minha energia começou a ficar uau. Aí eu comecei assim, peraí, deixa eu modificar esse negócio. Deixa eu modificar esse negócio. Aí eu modifiquei umas 5 ou 6 coisas naquele processo. E eu tomei coragem de tomar uma decisão importante. E eu simplesmente, tipo, salvei a empresa que estava numa situação assim, e eu consegui fazer um resultado assim que nunca tinha feito na história da empresa. E o seguinte, e assim, perguntava o tarô, posso fazer isso? O tarô falava, sim. Graças ao tarô. Aí, tipo assim, tinha uma pessoa que trabalhava comigo naquela época, que ela ficava assim. A pessoa falava, não estou acreditando. E o tarô. E tem, ó, dentro do universo do tarô, tem alguma pergunta que não deve ser feita ao tarô? Eu acho que assim, o mais importante é assim, não fazer pergunta, não fazer pergunta que não faz sentido, porque é assim, senão você vai brincar com ele, né? Não é legal brincar, tem que ter uma relação sagrada, né? Então, pergunta sem sentido, né? Ou sem sentido ou mal feita, porque
você tem que ter uma... Eu gosto de perguntar, quando eu pergunto ao tarô, eu pergunto sobre cenário. Tipo, cenário ou caminho. Vou para esse caminho, vou para esse caminho. Não dá, tem gente que pergunta assim, eu posso comer uma pizza? Se você perguntar ao tarô se você pode comer uma pizza, ele não vai te falar sim ou não. Ele vai te falar se você comer uma pizza, o que vai acontecer. Ele não vai responder sim não, ele vai te responder sobre o caminho. Se você perguntar, por exemplo, às vezes eu estou em dúvida se eu faço uma coisa ou não. Aí se eu vou tomar, por exemplo, assim, um dia se eu vou, tô com vontade de tomar uma cerveja, mas faz sentido agora tomar uma cerveja para desopilar um pouco, tomar um vinho, ou é melhor evitar? Aí eu posso perguntar, em vez de eu só tomar um vinho, eu posso falar assim, hoje dá bom se eu tomar um vinho? Posso desopilar um pouquinho? Ou é melhor ficar sóbrio? Aí eu pergunto do vinho. Aí se não saiu nada ruim, se sair tudo legal, Pode melar o pé. né? Aí eu então, entendeu? Posso perguntar sobre coisas que podem trazer alguma ameaça, de repente, sabe? Aí eu passo mal e depois não é. Já que você vai tomar um vinho, por exemplo, você não quer descontrair, mas às vezes não é legal. Quantas vezes a gente tomou um vinho e não foi legal? Às vezes não foi legal. Então você pode já se precaver. Interessante. E por falar em tarô, nós temos aqui uma camiseta que o Stefano deu de presente aqui para nós aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Ah, que legal essa camiseta do louco. Olha isso aqui, pessoal. O louco do tarô, hein? E eu quero agradecer, porque é muito bonita a camiseta e ela tem um material muito bacana, viu? E eu vou com certeza usar. Tanto essa camiseta aqui eu agradeço como presente e também aqui esse calendário que você trouxe, né, para todos nós. E eu quero também pedir para você falar um pouco sobre as suas iniciativas, né, e sobre essa camiseta aqui, quem está em casa, se quiser também adquirir alguma, como faz, e todos os seus trabalhos, as suas redes sociais, né, as suas possibilidades. Sim. Inclusive essa camiseta do louco, né, representa, para quem não conhece, né, o louco representa, é a carta do tarot mais bonita, né, que representa o espírito que está buscando um caminho, né. Então, por isso que eu gostei de, assim, falei, eu não posso fazer, por enquanto, as 22 camisas, é muita coisa, né. Aí tem que ter EPM, G de 22, tem que ter uma fábrica, né, tem que ter um estoque, um armazém. Aí eu falei, já que eu vou fazer uma só, vamos fazer do louco? Entendeu? Porque o louco resume tudo, né. Então o louco é o espírito. Aí, como eu disse, né, você me perguntou do trabalho. A gente hoje, né, hoje nós temos uma escola online. Hoje eu tenho tanto uma escola online como uma clínica online. Que eu nasci, minha empresa nasceu na pandemia, um ano antes da pandemia. E ela cresceu muito na pandemia. Então eu hoje, de vez em quando, faço um evento presencial, com os alunos, né, mas hoje, por enquanto, o foco é bastante online. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, tem um Instagram, né, onde a gente posta alguns vídeos curtos, né? De vez em quando acontecem alguns eventos online, né? Então a gente faz o legal dos eventos que a gente faz é que eu aprendi, né, por esse processo da espiritualidade, que eu procuro sempre que eu faço uma doação, porque hoje em dia muita gente faz curso online, mas assim, faz o curso gratuito porque vai vender alguma coisa, né? Então, às vezes tem muita gente que está frustrada e fala assim, eu vou fazer o curso, mas ele vai vender alguma coisa. E assim, por que a pessoa está frustrada? Porque naquele curso gratuito, a entrega não foi real. Tipo assim, não teve uma entrega legal para dizer assim, mesmo que eu não for aprofundar, tipo, valeu para alguma coisa? Tipo, parece que a pessoa só gerou desejo, né? Cutucou na tua dor e gerou um desejo para o próximo passo. Não, dentro dos nossos cursos gratuitos, a gente sempre tem uma programação para que aproveite, que vamos fazer esse lançamento, para que muita gente possa se beneficiar. Então, por exemplo, agora, nesse lançamento de tarô, a gente teve 2.300 pessoas ao vivo, em média, ao vivo, depois teve a gravação, e todo mundo se beneficiou. Lá, umas 10 mil pessoas aprenderam sobre tarô. A gente liberou um tratado de 97 páginas que eu escrevi para o lançamento.
com todas as cartas explicadas. Então a gente faz uma doação linda, como se fosse assim, um curso, como se esse fosse um curso pago de um nível básico, e depois tem um nível avançado. Aí quem quiser avançado vai. Então é muito legal, porque de vez em quando a gente tem curso de chakra, curso de astrologia, de tarô. A gente pega muito esses 3 tópicos. Chakra, astrologia e tarô, conectando com o propósito, ajudando a pessoa a acessar a predestinação. E na clínica, a gente tem as terapeutas, a gente pega os melhores alunos da escola, a gente treina e contrata para trabalhar na clínica, e a gente também tem atendimentos com leitura de mapa, leitura de tarô, leitura de chakra, e também trabalhamos com florais alquímicos para desbloquear questões emocionais, né? Que são as medicinas da alquimia, né? Tem a xamânica, tem as alquímicas. Muito legal. E as suas redes sociais, o Instagram? Sim, as minhas redes sociais, Instagram é Stefano Gradi Alquimia e o YouTube também, Stefano Gradi Alquimia. Stefano, e inclusive nós vamos ter uma publicação collab lá, provavelmente você vai estar indo lá e vai ver o trailer desse episódio, no momento que você estiver assistindo aqui já vai ter lá um collab com Filhos do Todo, canal Stefano Gradi Alquimia, também tem vários conteúdos lá para o pessoal poder ter de forma aberta, livre, né? No YouTube tem bastante, porque no Instagram fica aquela coisa mais curta, né? Mais curta. Então aproveitem, já sigam lá no Instagram e inscrevam-se no canal do nosso convidado. Quero agradecer pelo teu tempo, né, pela exposição dos assuntos que são bem interessantes, pelos presentes, e colocar à disposição aí para você dar uma mensagem final pro pessoal e a gente encerrar com a tua mensagem. Muito bom. Espero que esses conhecimentos, né, que a gente trouxe aqui possam ter te chamado a atenção, né, para que você possa procurar mais sobre astrologia, sobre tarô, sobre propósito, né? Eu acredito que todos esses conhecimentos são legais. A gente às vezes fica atraído pelo tarô, ou pelos chakras, ou pela astrologia. Mas eu acredito que, no fundo, a coisa mais importante é que a gente realmente viva, né, o que nós viemos viver aqui, né? Então, independente do que você gostou mais, não se perca só nos conhecimentos. Vá atrás da sua essência e vá cumprir o que você veio aqui fazer, porque a coisa mais importante que tem é isso. Combinado?